galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou comentar o que eu achei da minha leitura de Look Back, um mangá que acabou de receber uma adaptação para o cinema. Pra quem não conhece, esse mangá é do mesmo criador de Chainsaw Man, o Tatsuki Fujimoto. E eu vou falar então o que mais me chamou a atenção nessa obra, que é bem diferente de Chainsaw Man, mas é igualmente impactante. Então se você é novo por aqui, já vai deixando seu like, se gosta desse tipo de conteúdo. Eu trago aqui as minhas leituras de mangá, além dos outros conteúdos, né, onde eu comento filmes, séries e cultura pop em geral. Seja bem-vindo se você é novo por aqui, vai deixando já o seu comentário também se você já assistiu ou se leu a obra. É uma obra bem interessante, né, e mostra como o autor Tatsuki é versátil, tanto na escrita, na narrativa, quanto no traço. Ele faz histórias totalmente diferentes, mas consegue te prender do início ao fim. E diferente de obras anteriores dele, como o próprio Chainsaw Man, onde o foco tá na ação intensa e no mundo caótico, essa obra é muito mais intimista, sabe? É uma obra muito mais reflexiva, né? Onde o foco tá nas emoções, no desenvolvimento interno dos personagens, o que acaba trazendo aquela conexão com a gente, né? Com nós que somos os leitores da obra, em vez daquela trocação, competição do shonen, do qual a gente já está habituado. Funciona como uma própria metáfora da criação artística, é uma obra metalinguística, né? Sobre a criação, sobre o desenho dos mangás. Então, se você gosta de desenho, gosta de desenhar, você vai gostar. Tem vários mangás que contam essas histórias, né, como Bakuman. Essa também é um bom exemplo e é focada na jornada de duas protagonistas, a Fujino e a Kyomoto, que representam elas as duas faces assim da jornada de um artista, né, a busca por perfeição, ali o perfeccionismo do traço, do desenho, e também a competição, né, se esse mangá não é aquele mangá de luta corporal ou de prática de um esporte, ele tem essa competição também entre elas duas, entre duas postulantes a mangaka, e isso traz uma adrenalina para essa história, deixa ela cada vez mais envolvente. E o que é genial nessa história é que ele mostra como a arte pode isolar alguém, né, uma pessoa que tem uma protagonista que fica em casa e só faz isso e só desenha dia e noite, não vai nem pra escola porque ela não pode ir e ela não gosta de pessoas, ela tem trauma com as pessoas, então ela fica em casa e a única coisa que ela faz é se trancar no quarto e desenhar mangá. Então mostra como a arte pode isolar as pessoas, mas ao mesmo tempo a arte dela faz ela se conectar com outra pessoa, porque a arte dela chega no leitor e chega na outra protagonista, né, que tem uma personalidade totalmente diferente. Então a arte ela te separa, mas ela também te junta com outras pessoas. E isso foi muito bem feito pelo mangaka. Então o mangá explora isso, né, a arte como um canal para escapar da realidade, né? E muita gente usa a arte mesmo assim como escapismo. Ah, chega cansado do trabalho e quer assistir um filme ali na TV, ou quer ir no cinema, e às vezes nem é cinéfilo, mas quer assistir um filme ali só pra passar o tempo, pra esquecer dos grandes problemas. Isso é muito bem exemplificado aqui nesse mangá. E esse jogo de meio que rivalidade e colaboração entre essas duas protagonistas nessa história é o coração dessa história. Porque de um lado a gente tem a Fujino, que no início da trama ela tem um desenho, um estilo de desenho muito mais simples e mais direto. Os desenhos dela funcionam, né? As pessoas até gostam de ler, se interessam, né, pelas histórias, pelas tirinhas que ela escreve, mas você vê claramente que carece de profundidade nos traços. E essa simplicidade, né, dos desenhos da Fujino é intencional e reflete o foco dela na criação rápida do conteúdo dela. E ela até comenta isso, né, que ela desenha rápido as coisas, a arte dela é mais inicial, né, o texto chega a ser mais interessante do que o próprio desenho. E isso acontece em vários mangás, pra ser sincero. E ela não tem tanta preocupação por se aprimorar. O desenho dela é meio que acomodado. Mas quando ela começa a se sentir desafiada pela Kyomoto, né, as pessoas começam a conhecer o desenho da Kyomoto e gostar e comentar sobre os desenhos dela, aí sim ela começa a se desafiar. E aí ela começa a buscar meios de melhorar o desenho dela, né? Compra literatura, aprende ali. E a gente então acompanha uma melhora gradual do desenho dela, que passa a
ser por muito mais esforço, né, dedicação diária, coisa que ela não fazia antes e que a Kyomoto faz diariamente. Então ela não entende como é que pode ter alguém que desenha melhor do que eu nessa escola, se ela nem pode vir pra escola, se ela fica em casa treinando, deve ser por causa disso, né? Aí ela passa a ficar em casa mais tempo, se dedicando mais ao desenho, e é muito interessante isso, né? A rivalidade que vai se criando entre as duas, elas nem se conhecem, e é de novo aquela questão que é central e que é incrível desse mangá, que é a arte, que juntou uma pessoa que fica isolada em casa e ao mesmo tempo isola ela pela prática da própria arte, e ao mesmo tempo une a uma outra pessoa que não tem esse estilo de vida. Então é a arte que junta e separa. E a Kyomoto, por outro lado, né, ela tem um estilo incrível e mais detalhado do desenho. Ela desenha incríveis cenários, enquanto a Fujino desenhava cenários muito simples. A Kyomoto já tá bem avançada, a Kyomoto já é treinada no desenho, com traços finos, assim, bem feitos. Ela dedica todo o tempo dela para aperfeiçoar essas habilidades. E aí chega um momento importante dessa história onde as duas se encontram, né? Porque vem a formação delas na escola, e como a Kyomoto não pode ir à escola, não consegue ir à escola por vários traumas e problemas, o professor pede para Fujino entregar o diploma da Kyomoto na casa dela, porque elas meio que tinham uma relação ali. As duas escreviam as tirinhas para o jornal da escola, né? Então elas meio que tinham uma relação de rivalidade, mas de colaboração. Então a Fujino ficou encarregada de entregar o diploma para Kyomoto, e então elas se encontram pela primeira vez. E aí vem uma reviravolta na história, quando a Kyomoto revela que a inspiração para os desenhos dela era, na verdade, as tirinhas que ela lia antigamente, escritas pela Fujino, naquele mesmo jornal em anos anteriores. E aí as duas começam a trabalhar juntas, né? Desenhar um mangá, escrever um roteiro juntos, e passam dias juntos, e a gente acompanha toda a evolução de ambas. E é muito interessante essa colaboração, e passa um tempo da história então com essa colaboração. Mais pra frente vai acontecer um ápice dramático nessa história, né? Uma tragédia, e aí eu não vou revelar, porque senão não teria graça pra você ler ou assistir ao filme, mas é um marco muito grande nessa história. Mas o mais legal, né, de Look Back é que mostra que a arte pode ser transformadora, tanto pessoal quanto colaborativamente, e o Fujimoto cria uma obra que reflete sobre a criação de um próprio mangá, o esforço, a dedicação de ficar horas e horas em cima de uma mesa, e desenha, e apaga, e aprimora, e melhora, e erra. Ele até comenta, né, dentro dos diálogos, que às vezes é melhor até ser só um leitor, né, do que se aventurar a desenhar mangás, porque é difícil e requer muita dedicação. E a gente acompanha a evolução aqui de duas pessoas, né, uma já treinada e a outra ali com desenhos mais simples, mas que evolui bastante. E é bem legal, é muito bem feito essa história. Eu sempre gostei desse tipo de história. Não deixa de ser uma história de competição e de superação, e acima de tudo, agora falando do mangá em si, é também muito bem desenhado, né? E aí não tô falando das personagens, mas da arte do mangá em si mesmo, pelo Fujimoto. Ele consegue desenhar dentro dos quadros desenhos mais simples e desenhos mais complexos para simbolizar essa rivalidade, esse contraste entre uma personagem e a outra, e isso eu achei fantástico, além da própria história que eu achei genial, como eu já falei, mostrando que a arte pode unir e separar as pessoas. Então fica aí a dica para vocês. Look Back é um one shot, uma leitura rápida e bem direta, você vai ler muito rápido, uma história que é muito bem feita, né? Ela é simples, mas também é profunda, envolvente, né? Do início ao fim, você quer saber o que vai acontecer, e com desenhos muito bem feitos. Para quem gosta de mangás que falam sobre o próprio ato de desenhar mangás, é uma excelente escolha. E sobre o filme, eu só tenho que dizer que é uma adaptação perfeita do mangá, fiel, muito bem feita, uma animação muito bonita no que diz respeito aos gráficos. Gostei das cores, representa bem o ritmo dessa história, que não poderia ser lenta ou arrastada, então isso foi um grande acerto também. Uma ótima adaptação de mangá também. Chainsaw Man, por exemplo, do mesmo autor, teve algumas alterações que incomodaram, né, mas no geral passou, foi um dos melhores animes dos últimos tempos. Agora em Look Back, uma outra adaptação do autor, mas que vale bastante a pena também. Se você já leu o mangá ou assistiu ao filme, escreva aí seus comentários, o que você achou. Se inscreva também no canal para mais conteúdos como esse. Deixe seu like e até o próximo vídeo.